apontando para lá. Sim. Deu certo. Bem. Bom dia. Bom dia. Estamos mais um dia e hoje um dia diferente, que é o domingo, e nossas igrejas, igrejas evangélicas, as igrejas cristãs se reúnem nesse dia para cultuar o Senhor, entendendo que seja aquele dia reservado para o descanso, tanto do físico quanto da alma. E não poderia ser diferente, né? Bom dia, Elane. Tudo bem? Não poderia ser diferente hoje. Todos os dias, durante esses 40 dias, e também durante esse tempo de quarentena, nós estaremos sempre aqui, das 7 às 7h30, fazendo essa live, para que todos nós estejamos juntos de alguma forma, né? Eu tenho percebido ultimamente a grande crise das pessoas. Eu não posso ir ao templo, né? Bom dia, Tânia. A Tânia lá de... Não sei se ela está em Floripa. A Tânia do Chico, eu acho. É, isso mesmo. O Edwin, a Ana, manda um beijinho para os meninos, para a Elise e para o Augusto. Isso. Né? Aquela crise de não podermos nos reunir, né? Como igreja, né? Então, na verdade, a situação que nós estamos vivendo... Bom dia, Naomi, Dimitri, bom dia, querido, lá em Dayal. Vânia, Jorge, Ali, Lisete, beijão, Lisete, coisa boa, né, Lisete, que aconteceu ontem, né? Glória também. A gente tem a tendência de estar acostumado a uma realidade. E assim, em tempos normais, é verdade, nós temos que ter o prazer. Tudo bem, Norma? Olha, Norma. Bom dia. Bom dia, Norma. Ter o prazer de estar na casa do Senhor. Sim, é verdade, né? De reunirmos com os nossos irmãos. Mas não quer dizer que deixamos de ser igreja porque não estamos reunindo fisicamente, né? A alegria nossa de estarmos buscando ao Senhor nos faz igreja, né? Raquel também, seja muito bem-vinda. Christian está sempre aí, né? Helga, a Nívia e a família, que bom. Então, esse conceito de que tem circulado uma artezinha dizendo assim, onde nós vamos nos reunir é o templo, quem nós somos é a igreja. Então, aqui está reunida a igreja de Cristo, tendo esse tempo e tantas outras lives e tantos outros cultos e tantas outras tempos de ajuntamento, né? Então, a ideia é que a gente não perca isso, não perca o conceito de igreja. Nós somos igreja. E quando estamos no templo, nós somos uma igreja que se reúne comunitariamente, né? Por isso, graças a Deus, a gente pode estar juntos. Hoje, então, é o último dia da segunda semana. Bom dia, Lucinete, lá de Carianos, lá de Floripa. Hoje é o último dia 7, né, Cris? Do segundo propósito. E nós vamos ler e conversar um pouquinho também sobre este devocional. Dia 7, Espelhando o Rei, página 39. Começa com o versículo, né? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da sua mensagem, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. João 17, 20-23. Ao fazermos esses pedidos, estamos mantendo a glória de Deus diante dos nossos olhos, enquanto nos deixamos fora de consideração. Frase de João Calvino. Provavelmente a oração é uma das atividades que nós mais demonstramos o nosso egoísmo. O cristão pós-moderno ora pouco, e o pouco que ora tem como alvo muito maior os seus benefícios e pedidos do que a glória de Deus. Há problemas em pedir algo para si e por suas necessidades? Claramente não.
O próprio Jesus orou pelo pão de cada dia. É por isso que a oração das orações, o Pai Nosso, é uma fonte de alinhamento, pois o que nós aprendemos é que em nossas orações devem conter os propósitos de Deus antes mesmo do que as nossas vontades e necessidades. O texto de hoje é impactante, pois temos Cristo Jesus orando ao Pai e a sua oração é por seus discípulos. Jesus é o exemplo perfeito de orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No momento de maior aflição, ele ora: afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos 14:36. Veja, mesmo em momentos de grandiosa aflição, a sua oração é que ele possa cumprir a vontade de Deus. Da mesma forma, é a sua oração por seus discípulos, ver João 17, de 6 a 19. E também é por aqueles que crerão, João 17, 20, os seus discípulos hoje, que somos nós. A oração de Jesus por nós é que haja unidade para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, João 17, 21. Uma unidade que Cristo experimenta com o Pai. Nós devemos experimentar entre nós. Essa unidade não é pautada em denominação ou preferências musicais, mas é pautada em Cristo. A oração de Jesus também tem o alvo de que haja santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Como vimos em nosso devocional ontem, a vontade de Deus é que sejamos santificados, cresçamos mais e mais em viver a vontade do Senhor. Essa é a oração de Jesus pelos seus discípulos. E por último, Jesus ora por um testemunho dos seus discípulos no mundo, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21b. O alvo da oração de Jesus é que a nossa unidade seja tão impactante que encontre as trevas do mundo atual e reluza a glória de Cristo. Ao lidarmos com a oração, percebemos que a nossa grande necessidade é nos alinharmos com o que Deus quer de nós através dela. Por isso, Jesus é o exemplo para nós de oração visando o venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Façamos de Jesus o espelho que nos norteia nas nossas orações diárias. E a pergunta de hoje é essa: em qual aspecto você precisa alinhar a sua oração com a oração de Jesus hoje? Muito bem. É interessante que nessa situação que nós estamos vivendo, foi Ana falando aí, Ana Maria, dizendo que Deus está falando com o mundo. De fato, Ana, o mundo está tendo que parar para ouvir. E a coisa que eu penso é que não só o mundo, né, como um grupo de pessoas, mas a igreja está parando para ouvir. A igreja de Cristo espalhada no mundo, né, parando para ouvir e parando para orar. Duas coisas que nós temos grandes dificuldades. E uma outra coisa que nós temos grande dificuldade é com crise, né? Problemas e dificuldades. Nós odiamos isso e a tendência nossa é querer ou tentar resolver com as nossas forças ou tentar fugir. Jesus, nessa oração do capítulo 17 de João, e ontem eu pedi para que nós pudéssemos fazer uma leitura bem tranquila, degustando o texto de Romanos 8, hoje eu peço para que você faça uma leitura degustativa, bem prazerosa, devagar, de João 17. É a oração de Jesus antes de ser preso e ser levado à morte de cruz. E ele ora, e essa oração é dividida por 3 pessoas específicas. A primeira, ele ora por ele mesmo, né? Dizendo ao Pai que cumpriu, né? Glorificando o Pai, dizendo que cumpriu a missão, é o propósito dele. E depois ele ora pelos discípulos imediatos, os 12 ali, para que eles tenham também condição de cumprir essa missão.
E depois ele ora por nós, que somos os discípulos futuros, que seriam aqueles que seriam alcançados pela mensagem do Evangelho. E ora para que eles também tenham propósito. Então, descobrir o propósito de Deus, que é o segundo item aí da oração do Pai Nosso, nós queremos descobrir o propósito de Deus, né? Que está ali bem claro. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Por que o discípulo de Jesus deve orar sempre, venha o teu reino e seja feita a sua vontade? Antes de orar por qualquer outra coisa, antes dele pedir qualquer coisa, antes dele clamar por proteção, antes dele clamar por perdão dos relacionamentos, restauração de relacionamentos, antes dele pedir até por comida, ou, né, alguma necessidade que a gente tem, a gente ora para que o reino de Deus venha e que seja feita a sua vontade. É interessante porque Jesus coloca o reino como prioridade nas nossas vidas. E é isso que nós devemos colocar, o reino em prioridade. E é interessante que tem o dia a dia, as coisas que nós fazemos, as nossas coisas, os nossos planos e as nossas vontades. E existe uma vontade e um plano e um reino de Deus. Na verdade, sendo bem sinceros, existe o nosso reino, onde nós administramos, nós governamos, e existe o reino de Jesus, a qual ele governa e ele reina. E nós vamos acreditando ao longo do tempo, mesmo sendo cristãos, crentes em Cristo Jesus, nós acreditamos que nós temos o nosso reino e nós oramos para que Deus abençoe o nosso reino. Que Ele abençoe as nossas decisões, que Ele abençoe o que nós temos feito. Né? A Leila entrando aí, Deus abençoe, querida. Mas o que Jesus está querendo com essa oração é nos ensinar que, primeiro, a prioridade é o reino de Deus. E é o reino de Deus que vai dar as normas e as regras e o modelo da gente viver a nossa vida cotidiana. A nossa vida cotidiana deve espelhar, exemplificar, glorificar a Deus e o seu reino. A nossa vida secular, no cotidiano, deve ser o lugar onde a gente mostra o caráter do rei, as características do reino. Nós somos os súditos e agentes que vamos viver isso. Então Jesus está dizendo, olha, Pai, tem algumas coisas que eu preciso orar para o Senhor fazer na vida dos nossos discípulos, aqueles que vão viver a vida segundo a prioridade do reino de Deus, e não segundo a prioridade do reino deles. Senhor, primeira coisa, e eu vejo interessante aqui, muito interessante para esse tempo, no versículo 15 e 16, Jesus diz assim, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está dizendo para mim e para você que quer fazer a oração como modelo do Pai Nosso, que a gente precisa entender primeiramente que a gente não é cidadão apenas deste mundo. Nós somos co-cidadãos dos céus. E é o reino dos céus que nós viemos e estamos aqui como representantes para espalhar a mensagem do reino. Para mostrar como é que o rei faz lá no céu, a gente quer fazer aqui na terra. Como ele é glorificado lá no céu, nós queremos glorificá-lo aqui na terra. Assim como ele é obedecido no céu pelos anjos, deve ser obedecido pelos seus súditos, os discípulos de Jesus, os representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, o reino nosso não é deste mundo. Ou seja, as coisas que temos, as lutas que conquistamos, as vitórias que conquistamos, os bens que temos, as qualidade de vida que temos, isso tudo é bênção do rei que nos deu. Mas ele deu tudo isso para a gente poder também mostrar a graça e a glória do reino nessas coisas. Então nós não temos que nos preocupar com uma coisa. O rei é quem cuida de nós e as coisas que temos são todas dele, porque o reino é dele.
mas também nesse tempo de crise não ficar com medo e querer fugir da situação e fugir do mundo. Outras crises virão, queridos, não tenho dúvida disso. Hoje nós estamos vivendo algo inusitado. Nunca ninguém aqui que está nos ouvindo, que está me ouvindo, vivenciou o fato de ficar em casa. Talvez alguém da Segunda Guerra, num momento onde tivesse que fazer um confinamento, mas não nessa proporção dessa pandemia. Mas eu quero dizer para vocês que isso não é uma única coisa. Terão outras crises e a gente vai querer fugir do mundo. Não. Jesus está orando e eu quero orar por você, que você entenda que você é agente do reino de Deus e que no meio dessa situação há alguma coisa a se fazer. Há sim alguma coisa a se fazer. E essa primeira coisa nós estamos fazendo, orando juntos e clamando ao Senhor por misericórdia pela nossa nação, pela nossa terra, pelo nosso país, pelo nosso mundo, pelos governantes. Que o Senhor tenha misericórdia e passe essa praga e cesse essa dor. Mas a segunda coisa também é, no meio dessa crise, ter atos do reino de Deus. Como é que o rei vai, então, o que ele quer que os súditos façam, os seus representantes façam? Então, ontem, achei muito interessante, alguém me ligou pedindo o telefone de alguém porque uma empresa fez um ato de caridade querendo ofertar um produto, né, alimentício, bem feito, bem conceituado, que as pessoas gostam muito, e ele amanheceu dizendo, puxa, eu queria abençoar pessoas, né, que não têm condição de comprar esse produto, mas que nessa hora talvez não tenham o que comer em casa. Então essa pessoa viu esse recado e se mobilizou, e essa comida chegou até essa pessoa, essa outra pessoa. Esses são atos do reino, são atos do representante do reino, que pelo estabelecimento do reino quer diminuir a dor desse mundo. Nós não vamos estabelecer o reino, porque quem vai estabelecer o reino é Jesus Cristo. Mas nós somos sinais nesse mundo para diminuir a dor que o reino das trevas tem causado. Nós somos agentes para levar luz no meio das trevas que o reino das trevas tem causado. Então, no meio de que nós estamos no mundo, não peça para o Senhor te livrar do mundo, mas peça que Ele livre do maligno. E do maligno é exatamente a gente acreditar. Primeira coisa que o maligno faz é acreditar que o que você tem é o seu reino. Ele faz a gente acreditar que o que a gente é o que a gente faz. E a gente fica tão preso ao reino deste mundo e das coisas que esquece o reino de Deus. Segunda oração que Jesus faz, que eu acho marcante, ele pede por unidade dos seus discípulos. E aqui a unidade da igreja. Porque neste mundo nós não vamos fazer a obra do reino completa só com uma denominação, com uma igreja local, né? Só com a primeira igreja batista pioneira em Blumenau. Nada disso, meus queridos. Essa é uma agência do reino localizada em Blumenau, ali na rua Benjamin Constant, 2080. Mas o reino de Deus é muito mais amplo. Deus usa toda a sua igreja, espalhada em todo lugar. Pasmem, até aquelas às vezes que você critica. Porque a igreja de Cristo não é os seus líderes. A igreja de Cristo é aquela que está submissa ao seu Rei Jesus. Então, ele usa tudo isso. E ele quer que essa igreja tenha unidade. Unidade para poder fazer as coisas que o reino tem para fazer. Então, comece a olhar os outros irmãos em Cristo, de outras denominações, com respeito e consideração. Porque eles também são servos do Altíssimo e eles são parte do reino. E nós juntos vamos fazer sinais do reino para que esse evangelho seja pregado. E por último, ele pede para que eles sejam enviados. Ele diz, olha, assim como o Senhor me enviou, versículo 23, versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Jesus nos enviou. Foi Ele quem nos comissionou. Lembra que a missão é de Deus? E Jesus, então, nos comissiona em Mateus 28, 18 a 20, onde ele diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho
a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, eu tenho toda a autoridade, eu os ordeno aí. Então, Jesus é quem nos manda fazer as obras do reino. Nós somos agentes do reino. Ele pede que a gente não corra da nossa missão. A vontade de Deus é estabelecer o seu reino. O propósito de Deus é estabelecer o seu reino. E a sua vontade é que os seus valores, os valores do reino, sejam implantados nessa terra. E essa deve ser a nossa missão. Por isso, quando nós oramos, terminando esse tempo, venha a nós o nosso reino e seja feita a sua vontade, Senhor, implanta o seu reino totalmente e usa a gente para mostrar como é que o Senhor quer que seja feito aqui na terra, os seus valores éticos, morais, de justiça, de paz, de mansidão, de domínio próprio, de perseverança, de amor ao próximo, que seja feito através de nós e que nós sejamos esses agentes levando o reino até que o Senhor venha e tenha a consumação de tudo isso. Que o Senhor nos use, que a nossa oração não seja do nosso reino, das coisas que nós temos, mas a prioridade primeiro seja pedir que venha o reino de Deus e que nós nos alinhemos à vontade dele e com os nossos planos alinhados ao dele. É isso que a gente deve orar e é isso que nós vamos orar pela manhã. A Débora também está aí com a gente, que bom. Ronilda lá de Carianos também, que bom, Ronilda, Deus abençoe. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas e que o reino dele seja implantado através de nós, das nossas atitudes, da nossa postura de representante do rei. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá, a oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de poder louvar a Ti e agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Obrigado porque o Senhor instituiu a igreja, obrigado porque o Senhor nos deu um lugar onde a gente pode estar próximo, cultuar juntos, Senhor. Obrigado porque estamos no país que é livre, Senhor. Obrigado pelas autoridades que o Senhor nos deu, mas acima de tudo, Pai, obrigado porque nós temos uma missão. E o Senhor deu essa missão para nós, Pai, e a gente não se sente capaz. Eu sou tão pequena, Senhor, os meus queridos também, todos nós nos sentimos tão pequenos, ainda mais numa hora como essa. Mas o Senhor quer que a gente faça o nosso papel, que é espelhar o Senhor. Então nos ajuda, Pai, porque tantas vezes a gente erra, esquece de olhar para o Senhor, para poder refletir a Tua glória. Nos perdoa, Pai, nos dá mais amor a Ti, nos dá mais vontade de estar perto de Ti. Obrigado porque o Senhor é um Deus próximo, um Deus presente, um Deus atuante nesse mundo e que nada, Senhor, passa despercebido da Tua mão. Eu Te louvo, Pai, porque o Senhor sempre, sempre, sempre está com os ouvidos e os olhos atentos sobre essa terra, Senhor, para mostrar o Teu poder. E nós pedimos, Senhor, nessa manhã de uma forma muito especial, que o Senhor use a cada um de nós, a Tua igreja espalhada nesse mundo, Senhor, para que possamos ser luz e possamos ser farol que orienta, Senhor. Não o farol, porque o Senhor é o farol, mas aqueles que realmente estão mostrando qual é a direção certa. Senhor, e essa direção é o Senhor. Por isso eu Te peço, Pai, que o Senhor esteja conduzindo a nossa vida, a nossa mente, os nossos atos, Senhor. Nos dá um dia na Tua graça, Senhor, que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, da paz, do amor, a Tua fidelidade que é tão grande. E nós clamamos por essas nações, em primeiro lugar, que estão passando por tanta tristeza, Senhor. Tantos que perderam seus entes queridos, Senhor. Tantos que estão nesse sofrimento. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, console, conforte e pare, Senhor, essa doença onde estiver, Senhor. E que o Senhor também esteja conosco no nosso país, Senhor, nos livrando desse mal todo que essa doença tem vindo, Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda a ter sabedoria, a buscar em Ti, a meditar, a ensinar os
nossos filhos, Senhor, o quanto é precioso, Pai, a gente ter momentos contigo, a buscar a tua face, a falar contigo, a ler a tua palavra, a pensar no Senhor. Deus nos ensina. Eu acho que isso é um momento da gente aprender juntos o quanto o Senhor tem sido misericordioso, amoroso conosco e tem nos dado graça todos os dias. Eu te louvo por esse dia, por isso que a gente está vivendo aqui e continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, nós concordamos, ó Deus, e também me sinto tão pequeno, Senhor, diante dessa tamanha proposta do Senhor, de que o teu reino tenha prioridade, Senhor, porque eu sou súdito e a Cris, nós somos súditos do Senhor e nós somos representantes do reino do Senhor aqui na terra. Pai, há uma outra oração que Jesus fez: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, santificar é separar. O Senhor quer nos separar no meio de tudo isso e quer nos separar de tudo isso para que a gente, Pai, possa ser santificado, trabalhado no caráter do Senhor, tirado, Deus, aquilo que não te agrada, não te glorifica, não expande o teu reino, para que a gente possa ir, ó Deus, na nossa missão, santificados, preparados para as grandes coisas que o Senhor quer fazer. Senhor, tira o medo do teu povo, tira a angústia do teu povo, tira, Senhor amado, o sentimento de fugir dos problemas, Senhor, mas nos dê armas para enfrentar tudo isso. Tira, Senhor amado, o nosso egoísmo de ficar, Deus, no nosso mundo e no nosso reino. Que venha o teu reino, que estabeleça o teu reino, inclusive nas nossas vidas. E, Pai, que tudo que seja nosso esteja à disposição do teu reino para fazer a sua vontade, assim nessa terra como já é feita no céu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tire de nós, ó Deus, todo receio e traga a alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. O Senhor abençoe todos que estão ouvindo essa live e que o Senhor esteja trabalhando para a gente poder ser útil de alguma forma no meio dessa crise para o teu reino. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos, um bom dia. Até agora, 10h30, nós vamos ter um culto online nesse mesmo canal aqui do Facebook. E hoje, às 19 horas, nós estaremos orando pela cidade, exclusivamente pela cidade, a pedido do nosso prefeito, que a gente pudesse unir as igrejas em oração. Então as igrejas vão estar orando entre as 7 e 7h30. Nós vamos abrir a nossa live às 7 horas e vamos orar exclusivamente pela cidade, por sabedoria aos governantes, pela condução do processo, como Deus tem cuidado até agora, pelos profissionais da área. Então, assim, a gente está orando por nossa região, pela nossa cidade aqui. Então, hoje às 10h30, né, o culto online. E também daqui a pouco, às 19 horas, a nossa live para orar pela nossa cidade, tá bom? E amanhã voltamos. Amanhã, às 7 horas, sempre juntos. Diego, dá um beijão nos meninos e na Lili. Tá? Muito bom ver estar com vocês todos aí. Ritinha também. Deus abençoe, queridos. Um bom dia. Tchau.